favor, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3,18 diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler apenas um versículo, tá, irmãos? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Veja, irmãos, a pregação do Evangelho é uma boa notícia. Hoje nós sabemos que tudo que tem uma boa notícia, existe uma má notícia. Aí a má notícia é que Deus estava irado contra o povo, no pecado caímos, estávamos mortos em nossos delitos, e a boa notícia é que Deus veio nos resgatar através de Cristo Jesus. E muitas pessoas pensam em si, né, principalmente quando elas estão aflitas, elas fazem uma avaliação delas, né, como pecadoras, e muitas vezes achando que elas são pecadoras demais para ser salvo, ou para serem salvas. São perversas demais para merecer o favor de Deus, não tendo mérito algum para ter qualquer relacionamento com Deus. Principalmente dentro do evangelho meritório, onde as pessoas colocam aquilo que você tem que fazer, a regra da religião, para que você seja merecedor de Deus, da graça de Deus. Apesar que muitos não admitem isso, mas a graça de Deus, ela depende daquilo que você faz, né? Independente do nome não querer dizer isso, mas elas colocam, se não abertamente, a pregação delas vira em torno disso, né? Então ouça bem, irmãos. Talvez possa existir milhares de pessoas no inferno hoje que se julgavam boas demais, ou bons demais, para se perderem, por se fazer as coisas certinhas. Qual que é a base disso, irmão, para isso? É só nós lermos Mateus capítulo 7. Aqueles, inclusive, muito melhor do que eu e você, faziam milagres. Só que é certo que entre incontáveis miríades dos remidos na glória, não se pode encontrar um que diga: estou aqui no céu, gozando o céu, porque na terra fui suficientemente bom para ser salvo. Não tem. Não há ninguém que faça o bem, o apóstolo Paulo fala em Romanos. Não há um justo sequer. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. O apóstolo Pedro, lá, ele se encontra, mas ele se declara um homem pecador, indigno de estar na presença de Deus. Indigno de estar na presença, naquele caso de Jesus Cristo, do Mestre. Paulo confessou ser o principal dos pecadores, assim todos os outros, pela graça, e só por ela, cada um deles foi salvo. O fato é que o pensamento de merecer a salvação é tão natural no coração humano quanto as ervas daninhas no nosso jardim, ou em um jardim. E Satanás, ele sabe muito bem como tirar proveito disto, ocultando de seus olhos o caráter amoroso da multiforme graça de Deus. Pois ela não pode ser contada, ela não dá para registrar a glória redentora de Cristo. Não podemos contar ela sem registrar essa glória de Cristo. Não dá. É a graça que reina através da justiça. Uma justiça declarada na cruz, onde o castigo devido ao pecado recaiu sobre o nosso vicário, o nosso substituto voluntário. Ele quis. Só por causa desse sangue precioso derramado é que o perdão livre e imerecido poderia ser pregado aos pecadores culpados. Bem-vindo ao Evangelho da Graça. Você, que é um pecador, que seu coração abra e o Espírito Santo possa falar para você: não, realmente você não é merecedor de nada.
Mas a graça de Deus, ela está chamando a todos os homens. Nós nunca podemos fugir do que a Bíblia fala, irmãos. Tito fala que a graça está aberta para todos os homens. O que nós fazemos? Falamos, anunciamos a Cristo. Dizemos que o mérito então é todo dele e a culpa é toda nossa. Nós, suficientemente perversos para merecer algo de bom. Pelo contrário, nós, totalmente perversos, merecemos o juízo. E Deus, sendo bom o bastante para vir livrar-nos da morte, suficientemente bondoso para beber a taça do juízo por nós. Ele bebeu até o fim e disse: está consumado. Deus só tem 2 métodos para tratar com os homens culpados. Ele lhes dará, com base em seus próprios méritos, tudo o que merece, o que merecemos até a última gota. Se você está preocupado que você tem, aquilo que você merece, com os seus próprios méritos, aquilo que você tem feito, você vai receber o castigo justo e merecido por aquilo que nós fazemos e somos. Ou, achegando-se a Cristo como culpados e perdidos, Ele lhes dará completamente aquilo que Cristo merece. Não que eu e você merecemos, mas aquilo que Cristo merece. Receber honra e glória através da vida de pecadores que se achegam a Ele. Felizes, portanto, os que podem assim anunciar, assim falar, que é salvo, não por seu mérito, mas pelo mérito de Cristo. Porque não há outro que é fiel, nem mesmo onde a glória habita, a não ser no Senhor da glória, a não ser no Emanuel, o Deus conosco. Então, irmãos, nós somos perversos demais para merecer isso. Mas veja, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. É o que nós lemos na primeira carta de Pedro. Olha, anote isso, irmãos. Ele morreu, pois o sofrimento, a morte, era a penalidade devida pelos nossos pecados. Eu vou repetir para ficar claro isso. Jesus Cristo morreu, pois o sofrimento, a morte, era a penalidade devida pelos nossos pecados. Em lugar de nossas obras, de nossas obras nos recomendarem o amor de Deus, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, versículo 8. Quando uma dívida tem de ser paga, não é você chorando, não é você se esperneando, não é um mar de lágrimas que irá cancelar essa dívida. Não. Não é os remorsos por atos passados, embora pode até ser sinceros. Nem promessas para o futuro, por mais autênticas que possam ser essas promessas, poderiam acertar as contas que nós temos com Deus. Mas se o devedor soubesse que um amigo tinha interferido e paga o débito inteiro, toda a ideia, abre e fecha aspas, de tentar um acordo com esse credor seria afastada. O que o Evangelho propõe hoje, o Evangelho humanista? Você fazer um acordo com Deus. O sacrifício, a barganha, mas é fazer um acordo com Deus. Através dos seus atos de justiça, você está fazendo um acordo com Deus. E a pessoa que está lá na frente pregando, o ungidão, sei lá o que ele é, ele incentiva as pessoas a fazerem isso. É nesse ponto que Satanás encontra justamente uma brecha para murmurar.
E verdade, você vai descobrir que Deus é duro e exigente. O melhor é começar logo. Senão não dá tempo. Se você não começar agora os seus atos, a sua barganha, o seu negócio com Deus, através das suas decisões humanistas, fora da ação do Espírito Santo, as pessoas acham que elas conseguem isso. Embora ninguém saiba melhor que Satanás que isso não está contido no Evangelho. Não se trata de alguma coisa ter que ser feita e, portanto, eu devo fazê-la, mas sim, o que precisa ser feito já foi feito. Cristo o fez. Quem fez? Cristo. Por isso Deus o exaltou tanto. O apóstolo, mediante ao Espírito de Deus, chama a atenção do crente para que ele, como Salvador entronizado, e diz, ele é a nossa paz. E seus ferimentos no céu declaram que a obra de expiação está feita. Não cabe nenhum remendo. Lembra a quem serviu o exército, que contam a história daquele soldado vitorioso que exibem suas bandeiras manchadas de sangue, perfuradas de balas, como seus troféus, como suas medalhas, como seus despojos de guerras, confirmando o preço pago pela derrota do inimigo e para garantir paz em seu país. Jesus também, triunfante, ressurreto, voltando do lugar de conflito e morte, anuncia a paz que ele assegurou para os que lhe pertencem. Ao mesmo tempo, ele exibe suas mãos e lado ferido para lembrá-los do alto preço pago pela paz, silenciando Satanás para sempre. O acusador da nossa alma agora está derrotado. Será possível então contemplar esse vencedor coroado de glória sobre o trono da majestade nos céus e ainda falar de trazer paz com Deus? Nós devemos cantar, nós devemos falar, nós devemos gritar: o Senhor triunfou gloriosamente e nos deu a vitória. E dele seja a vitória, pois só ele veio para reinar. Aos santos triunfantes resta a glória da conquista em Cristo. Se alegrar, regozijar, gozar. Só que muitas pessoas, mesmo sabendo aquilo que Jesus Cristo fez, ele não consegue aceitar. Ele não consegue ficar satisfeito porque o evangelho meritório sempre vai apontar fora da cruz. Aí ficamos com a alma aflita, atrás de quebra de maldição, atrás de mão ungida, atrás de superpoderosos, atrás de alguma coisa que possa fazer com que nos sentimos ou nos sintamos melhor. E aí o evangelho começa a perder a eficácia, porque eu começo a colocar méritos em pessoas, em coisas, e ali vira uma idolatria. Veja, irmãos, uma vez Paul Washer falando, e as pessoas que não conseguem entender, você preso, você condenado à prisão perpétua à morte, por aquilo que você fez, e é justo aquilo que você fez. É justo, você merece. A condenação sua é real e ela é justa. E aí alguém chega e propõe para você, fala, o que você quer nesse momento? O cara, pode pedir o que você quiser. E você, preso, indo para o corredor da morte, condenado justamente, você vai pedir o quê? Uma BMW?
A chave de uma BMW? 1 milhão na conta? Uma Mercedes? Uma Ferrari? O que vai te o que vai querer? O que vai te favorecer ali? É isso que o evangelho de hoje, meritório, oferece para as pessoas. As pessoas estão no corredor da morte, rumo à condenação eterna. E pessoas estão oferecendo coisas às outras pessoas. E a pessoa aflita, presa, com a alma incompreendida, sendo humilhada nesse mundo, ela acha que o que vai resolver o problema dela são as conquistas nesse mundo natural. Veja, irmãos, Cristo não se colocou na fresta aberta pelo pecado entre um Deus santo e os homens pecadores. Ele se ofereceu. Ele não se ofereceu imaculado a Deus para a satisfação de todas as exigências junto a Deus quanto ao pecado. Não foi ele também o dom do seu amor, o cordeiro provido por ele mesmo. Ele quis. Ele se ofereceu. Ele não ofereceu para você uma BMW, uma Mercedes, resolver seus problemas familiares, arrumar um emprego para você. Não. Ele ofereceu para morrer no seu lugar, para que a sua justa condenação e sobre a ira de Deus, aonde a ira de Deus ia ser aplacada sobre você, ela foi aplacada na cruz do Calvário. Por isso a pregação do Evangelho sempre vai fazer duas coisas em você. Ou ela vai te salvar, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, ou ela vai te condenar mais. A pregação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, é 100% eficiente. 100% eficiente. Você querendo ou não querendo, ela vai cumprir o propósito a qual foi a palavra destinada. Ela vai cumprir o seu propósito, salvar pecadores ou condenar mais pecadores. Deus colocou 2 caminhos na nossa frente, o do bem e o do mal. E falou, qual vocês vão percorrer? Ele não colocou 3 caminhos. Então você que tem aí, acha que a liberdade que o homem tem é um livre-arbítrio para a sua decisão, então, a decisão foi colocada para você aí, 2 caminhos, não 3. Ou você pega o caminho correto, ou você pega o caminho de volta para o inferno. E nem todos os caminhos que parecem corretos são caminhos corretos. Não tem um terceiro. Você não pode decidir, eu não quero nenhum dos 2 caminhos. Não existe essa decisão. Você não tem esse livre-arbítrio para decidir que você não quer percorrer um dos 2 caminhos. Não tem. Não tem. Talvez você esteja decepcionado agora com o seu livre-arbítrio, de saber que você não pode definir o caminho, um terceiro caminho que não leva nem à salvação e nem à perdição, porque Deus assim já decretou. Ou encontra a salvação em Cristo Jesus, ou você vai conhecer o justo juízo, beber até a última gota da ira de Deus sobre os pecados, sobre os pecadores. A aceitação da obra do substituto por parte de Deus tem sido fartamente provada. O véu rasgado, o túmulo aberto, a glória que desceu para levantar dele o portador de pecados esquecidos, sua posição atual no lugar de maior honra, à direita do Pai, a glória que brilha em seu rosto, as coroas que circundam a sua cabeça. Tudo nos assegura de que sua obra foi aceita por Deus. E além desse coro, desse monte de testemunho celestial, acham-se as maravilhosas palavras que saíram de seus próprios lábios benditos ao subir ao Pai. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. João 17, versículo 4. E como nos alegra
como me alegro de ver a palavra de Deus que estende esta obra ao pecador. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Primeira carta a Timóteo 1,15. Vamos imaginar o caso de um condenado à morte que jaz em sua cela, espera o dia, fixado e fatal, como eu falei. E ali preso, um mensageiro entra com notícias importantes e fala que ele foi enviado para dizer-lhes, e afirma que alguém lá fora ofereceu para morrer em seu lugar. E como o prisioneiro parece imediatamente louco de alegria, com suas faces que ficaram vermelhas, enrubescem. E seria para menos, irmãos? Seria uma BMW a solução para ele, uma Ferrari? Ofereceu-se para morrer por mim quem? Quando você sabe disso, você vai gaguejar. Quem fez isso? Quem é capaz disso? É óbvio que você vai fazer perguntas. Isso vem perguntas à sua mente rapidamente. Parece bom demais para ser verdade. Você acha que ele pretende mesmo fazer o que prometeu? Será que é verdade isso? Será que alguém foi capaz de morrer por mim? Pelos meus pecados? Será que essa pessoa é sincera? Será que ela vai mudar de ideia no final? No Evangelho Meritório, Jesus muda de ideia no final. Porque você entendeu? Aí porque dependeu de você, dos seus atos de justiça. Aí Jesus olhou e falou assim, não, mas eu tentei, mas ele não... Ele quis fazer pelas próprias forças dele, porque ele foi bom, ele dava a cesta básica, ele ajudava os pobres, né? Ele achou que tudo isso seria suficiente. Porque como alguém pode morrer no meu lugar e eu condenado justamente? Como que o rei, o imperador ou o governador, como alguém pode se satisfazer com isso? Porque se o governador, se o rei, se for aqueles que condenaram de verdade ele, sabendo de que ele realmente é culpado, como que alguém pode aceitar que o inocente morra no lugar de um culpado? Você aceitaria? Você quer ver alguém morrer no lugar de outro alguém? Ele sendo culpado e aquele que vai morrer sendo inocente? Você acha isso justo? Você gostaria disso para a sua vida? Como que alguém pode aceitar algo assim? Mas aí vem esse mensageiro e fala o seguinte: o governador, o rei, o presidente, ele aceitou. Ele aceitou que outra pessoa morresse no seu lugar. Cristo não só ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus por você, mas Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, conforme o texto que nós demos de Pedro. Por que foi acrescentado para levar-nos a Deus? Porque Deus nos queria perto dele. E agora o Senhor não só declarou-se satisfeito com a obra, duplamente satisfeito, tendo havido satisfação do seu coração amoroso e exigências santas, mas também glorificado. A justiça dele foi feita. Isto é da máxima importância, irmãos. Pois de que valeria a morte de alguém para o condenado se o governador não tivesse aceito esse ato de substituição? O que valeria Jesus ter morrido na cruz do Calvário se Deus não aceitasse o sacrifício de Cristo? A aceitação do substituto do vicário por parte do criminoso
é naturalmente suposta aqui. Veja, se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo, há de glorificar. João 13. Veja o que fala Romanos 6,4. Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Ele foi recebido acima na glória. Ele está coroado de glória e de honra. Hebreus 2,9. Primeira carta de Timóteo 3,16. E que provas maiores que Deus poderia dar do que estar satisfeito com a obra de Cristo? E se ele se considera satisfeito, não devemos nós também ficar? Se Deus aceitou a obra de Cristo para remir pecadores, no lugar de pecadores, por que eu e você não devemos aceitar isso, irmãos? O que mais eu e você precisamos? O que mais você quer colocar nessa obra maravilhosa e perfeita? Está consumado. O que eu e você mais precisamos fazer? Quando você compreender isso verdadeiramente no Evangelho, a sua vida, a sua alma aflita, ela vai ter respostas e mais respostas para as aflições do dia a dia. Porque você vai ter descanso, porque Jesus é o nosso sábado, Jesus é nosso descanso, é lá que você vai encontrar a luz. Deus se agradou em Jesus e nele está plenamente satisfeito. E se Deus está satisfeito, nós também nos satisfazemos em Cristo Jesus. Entenda isso de uma vez por todas. Não, mas irmão, eu vou pedir perdão. O pedido de perdão não me trouxe o sentimento que traz, que ambiciono de ter sido perdoado. Não me traz paz, muitas vezes. Porque eu peço perdão, caio aqui, peço perdão, caio aqui, peço perdão, caio aqui. E esse pedido de perdão meu parece que não tem resolvido. Aí nós colocamos a questão do perdão. Do perdão de pecados. É importante ver, em primeiro lugar, a base real dessa afirmação. Se tiver de obter o perdão de Deus, é necessário que o alcance segundo a vontade dele, segundo a vontade de Deus. Fica claro nas Escrituras que Deus associa nosso perdão com o valor da expiação através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus, não através de obras nossas. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Eu posso apontar para vocês dois grandes erros que costumam ser comuns hoje a respeito disso. O primeiro é que iremos obter perdão se pedirmos insistentemente e por longo tempo, a fim de induzir Deus a concedê-lo. Eu já acreditei nisso também, irmãos. Que se eu passasse horas e horas e horas e horas de joelho, etc, 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 e Deus iria me perdoar porque eu ia cansar Deus de tanto que eu estava orando. Veja, a minha oração não era um relacionamento com Deus, mas era como se fosse uma penitência. Eu estava me penitenciando para que Deus olhasse para mim. Como alguns fazem jejum. Eles acham que o jejum é uma penitência. Ele acha que o que ele faz de oferta, os tratados que os meritórios mandam ele fazer, os acordos com Deus, é isso que vai fazer a diferença. Eu sei de tudo, irmão. Deus fala, olha, não faça promessa, não faça promessa, se você fizer, cumpra. Você não tem que fazer. É melhor obedecer que sacrificar. Um segundo ponto que vamos ter certeza que obtivemos mediante certas emoções interiores. As pessoas acham isso, que a emoção que ela sentiu é que aí ela obteve o perdão. E qual que é a verdade? O perdão obtido para nós pelo sangue de Cristo.
O perdão é obtido para nós pelo sangue de Cristo. Ele é recebido pela fé. Isso nos é assegurado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso norte, é o que nos orienta, é o que nos norteia. É a palavra de Deus. Não é fato que um cristão sensato não se alegra ao ouvir um pedido de misericórdia sair dos lábios de um pecador. Não, não é isso, irmãos. Mas que a alma ansiosa veja que o perdão não é obtido através de suas lágrimas e gritos, mas pelo sangue de Cristo. Não é porque eu estou lá caído no chão, esperneando, etc. Tá bom. Eu reconheço, eu não estou desmerecendo isso. Mas o que eu e você precisamos entender é que isso aconteceu por causa do sangue de Cristo, não é por causa das minhas lágrimas. Que Saul, ele com lágrimas se arrependeu e não adiantou. Mas é pelo sangue de Cristo e só por ele. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Por outro lado, também não poderíamos deixar de alegrar-nos ao ver o coração de um pecador perdoado transbordando de uma alegria profunda demais para ser traduzido até em palavras. Nós nos alegramos como quando vemos famílias se rendendo a Cristo, pessoas de mais idade, de menos idade. Nós nos alegramos na igreja, nós aplaudimos, nós damos glórias a Deus, tudo bem. Tudo bem. Tudo isso é maravilhoso. Mas se não ficar claro que tudo isso é por causa do sangue de Cristo, foi conquistado por causa do sangue de Cristo, nós não estamos falando do Evangelho. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Enquanto a alegria e a radiância do primeiro amor perdurar, as pessoas se sentem seguras. Mas com o tempo a sua alegria se vai e ficam perdidos no mais negra escuridão. Quando se perde o primeiro amor, e eu expliquei basicamente o que seria o primeiro amor no sábado passado, o primeiro amor não é você voltar à criancice. O primeiro amor é você ter Cristo como primazia. Nós crescemos. Nós crescemos como pessoas e crescemos na fé e no conhecimento. Crescemos, não somos mais crianças, levados por qualquer vento de doutrina. E se perde no sentimentalismo. Daqui a pouco ela tem toda sempre a necessidade de mais perdão, mais perdão, mais perdão, mais perdão. Aí tem os apelos, as pessoas se sentem fortalecidas pelos apelos. Aí o pastor fez o apelo, eu fui na frente, lá está tudo resolvido. Então você tem que entender que o seu perdão é aceito por causa do sangue de Cristo. Não foi porque você foi lá na frente. Não foi porque você tomou uma posição, uma decisão de ir lá na frente e mostrar para todo mundo que você está arrependido. E aqui estou crendo que tudo isso é verdade, é verdadeiro. Quem sou eu para analisar o coração de alguém? Mas que fique claro que tudo isso, que o seu perdão é aceito por causa do sangue de Cristo. Por quê? Porque nós devemos aprender a associar nosso perdão com o preço que obteve. Quanta tranquilidade sentiria um pobre devedor se não tivesse apenas visto a conta paga no escritório do credor? Mas se ele tivesse visto a própria nota ali, irmãos. Se eu devo $1 milhão, eu tenho que pagar $1 milhão. Não é R$1 milhão. R$1 milhão não paga $1 milhão. $1 milhão de qualquer outro dinheiro não paga $1 milhão. E eu não posso pagar. O meu pecado foi contra Deus. Somente um homem pecou contra Deus. Somente um homem, Deus, pode pagar esse pecado. Eu não sou Deus, eu sou só um homem, eu não posso pagar pelo meu pecado. Somente um homem. Um Deus que se fez homem. O Emmanuel esteve conosco, padeceu todas as coisas como nós, se entregou. E Deus aceitou o pagamento dessa oferta.
o homem. 100% homem, 100% Deus. Só Ele poderia pagar os nossos pecados. E você vê a nota, você vê os valores, você vê a coigualdade para a sua dívida ser paga. Irmãos, eu vou ter que pular um pouquinho. E se Deus deu seu filho, eu não devo aceitá-lo? E qual que é o medo das pessoas? A pergunta, será que ela fez isso ainda? Embora eu sei que Ele é o Salvador, digno, e meu coração anseie por Ele, será que eu fiz isso ainda? E esse tipo de dificuldades, irmãos, surgiria em relação ao natural. Nem quanto às coisas espirituais, se nossas almas fossem mais simples e inocentes. E é o que eu sempre digo. Em quem você confia? E é interessante que quando Abraão fala ali sobre Isaac, e fizeram nascer no coração de Rebeca o afeto sobre Isaac, quando dava testemunha aceitar Isaac, aceitar Isaac estava fora de cogitação. Porque Abraão queria dar a Isaac a Rebeca quando chegasse o momento em que ela desejasse recebê-lo. E essa parte da questão estava resolvida. Se através de um sentimento, do seu estado culpado diante de Deus, você quiser ter Cristo, certamente no fundo do seu coração você já o aceitou. Embora seja tímido demais para confessá-lo, seja a Ele mesmo ou a qualquer outro, o amor e o dar pertencem a Deus. O dom, o presente, é Cristo, é seu Filho unigênito, e você não pode desejá-lo realmente sem ser acolhido por Ele, sem ser enviado pelo Pai, sem ser escolhido por Ele. Que todos aqueles que o Pai me enviar, todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Agora, em quem você tem crido? Você tem crido em Cristo ou na sua decisão? A sua decisão faz parte da sua salvação? Você tem confiado em quem? Você não pode confiar em alguém que não é digno de confiança. E eu e você não somos dignos de confiança. Você não pode confiar. E o que a religião propõe a cada vez? Você acreditar na sua decisão. Acredite na decisão de Cristo. Isso é a fé verdadeira. A eleição, ela traz-lhe uma confiança, não uma soberba, uma confiança de que não dependeu de você, dependeu de Cristo. Porque eu e você não somos pessoas confiáveis. Se nós não somos confiáveis nem nas coisas materiais, carnais, imagine nas coisas espirituais. Irmãos, eu quero encerrar. Eu falei sobre a questão da eleição. Se eu não for um dos eleitos, não posso ser salvo, nem posso crer se Deus não me der o poder para isso. Aí você vê aquela discussão, etc. Eu vejo aquela discussão, irmãos.
E este é o resultado de um dos mais engenhosos estratagemas de Satanás. Seja para manter as almas despertadas na infelicidade, ou deixar os pecadores endurecidos, amarrados às suas algemas, lançando sobre Deus a culpa de continuarem seus pecados e descrença. O inimigo falsifica a verdade interpretando erradamente, sempre isso. Deus fala, porém, ao pecador como a um pecador, e com a um santo como a um santo. O homem pode ir nivelando até colocá-los à mesma altura um do outro, mas Deus não faz isso. Não faz. Deus tem reivindicações justas sobre todo pecador e jamais renunciará a esses direitos. O homem é responsável perante Deus e não pode de modo algum fugir dessa responsabilidade. Charles Spurgeon sempre dizia, e como vocês sabem, eu amo estudar as pregações de Charles Spurgeon, ele fala, eu prego o evangelho, e quando o homem vem a Deus, ele acha que ele veio por si, porque ele quis. E depois, quando o evangelho é apresentado a ele, ele descobre que não tem nada a ver com ele. Você é pecador? Deus falará então com você nessa base, seja no tempo ou na eternidade. Pense no mensageiro. O mensageiro de um rei ou rainha visitando um assassino em sua cela, como nós ilustramos, levando um documento de perdão e liberdade, e que, em lugar de aceitar agradecido a graça oferecida, fica friamente discutindo com o portador sobre os limites da prerrogativa real em conceder perdão ou assinar sentenças de morte. Essa ideia seria considerada terrivelmente audaciosa entre os homens. Quem se aventurasse a tomar uma atitude dessa, talvez fosse até o julgado, ou até julgado um criminoso. Qual o seu direito de discutir o que o seu soberano queira ou não queira fazer? Basta-lhe ser um sentenciado, condenado justamente à morte, e que, em honra de uma esplêndida vitória que o herdeiro do trono conquistou, uma anistia geral foi concedida a todos os prisioneiros, inclusive ele. Aí, quando chega finalmente o dia da execução, quem irá apiedar-se dele? Quem? Quem? Aí o homem morre com 4 acusações distintas contra ele. Primeira, transgrediu a lei do soberano mediante uma ofensa capital. 2, recusou orgulhosamente arrepender-se e aceitar o perdão oferecido. E ao agir assim, recusou-se a compartilhar da honra prestada ao herdeiro através de quem foi oferecido o perdão. Ele teve a audácia de interferir com os direitos do trono, quando o seu próprio direito de viver havia sido confiscado devido a seu crime justo. Eu sei que é uma descrição até triste, mas exagerada, de muitas pessoas hoje em dia, em lugar de dar honra e glória a Cristo, aceitando o perdão oferecido, pois Cristo é honrado em cada alma salva, em cada perdão oferecido e aceito por cada pecador. Eles ficam discutindo a doutrina da graça da eleição de Deus, e esses indivíduos estão, na verdade, se refugiando por trás do que afirmam conhecer quanto à soberania de Deus, a fim de continuar uma vida de iniquidade cada vez maior. Então, cuidado. Cuidado. Se você é um pecador, o direito soberano de Deus para eleger você para a bênção eterna ou condená-lo para os seus pecados não é assunto seu. Não é assunto seu. O que deve chamar sua atenção e preocupá-lo é o seguinte: o Espírito escreveu: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Deus quer que todos os homens em todo lugar se arrependam. Os servos de Deus receberam instruções para ir para todo mundo pregar o Evangelho.
a toda criatura, e quem não crer será condenado. Essas são palavras da Bíblia, irmãos. É nela que nós ficamos. É em cima dela que nós falamos. É em cima dela que nós anunciamos o Evangelho. Você acha que todo mundo não incluiu eu e você? Se você está ouvindo, incluiu você. Quer as expressões toda a boca, toda a criatura e todo lugar. Você acha que não inclui você? Não será possível. Existe também outra sentença pronunciada pelos lábios graciosos do Senhor, que se refere tanto a Ele como a você. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você acha que isso foi para você? É com as Escrituras à nossa frente. Com as Escrituras à nossa frente, queremos sempre recomendar sinceramente que deixe a doutrina da eleição para Deus. É Deus quem escolhe. É Deus quem elege. Por isso que eu sempre trato o Evangelho na pessoalidade. No pessoal, é você. É você. Ninguém jamais soube ser um dos eleitos até que foi salvo. Todos salvo é um eleito. Enquanto você se mantiver fora da salvação, Deus lhe fará como a um pecador e jamais mudará a sua atitude, até você se humilhar diante dele, curvar-se aos seus pés de Jesus como seu digno Salvador, sujeitar-se a ele como seu verdadeiro Senhor. É isso que o Evangelho fala. E é isso que nós anunciamos. Você acha que o Evangelho é para você? O Espírito de Deus se dirige aos santos ou salvos nas epístolas. Ele tem muito a dizer sobre a eleição, que nós não vamos entrar no caso aqui. O que você acha? O Evangelho é para você, pecador, ou não?